Graça e paz. Eu queria ler 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. Primeira Samuel, capítulo 8, verso 5. Gratidão a Deus pela vida da pastor Maurício, Adriana, Francisca, o Zé, Barbudão. Ô Zé, você entendeu por que eu não quero ficar aqui em cima, né? Você sabe, né? Depois dos meia hora, se baixar aquele espírito em mim, aí é bom ficar aqui. A botina, né? Eu penso a botina. Tinha até uma música que dizia: deixa a botina, não deixa Jesus. Lembra disso? É melhor aqui. Dá para mim ver, não dá? Tá tranquilo. Gratidão a Deus por todos os levitas, obreiros, com muito carinho. Que Deus abençoe todos vocês. Em 1 Samuel capítulo 8, verso 5, uma frase: fique de pé se você puder, em 1 minuto. Eu não posso muito longe hoje, não diz que eu perco minha próxima parada. Eu estou regulando a hora. O horário está certo, é quase 8 horas. Agora eu estou na hora de São Paulo. Ah, então está certo. 15 para as 8. Tá. 1 Samuel capítulo 8, o verso 5, está escrito: e eles disseram: eis que já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos, e você se assenta. Só essa frase. Se assente, por favor. Obrigado, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Querido, uma gratidão de poder estar aqui, mas eu queria em poucos minutos traçar uma meta que Deus colocou no meu coração. Eu estava destinando para esta casa e passei a receber de Deus essa informação da obra, do propósito de Deus na nossa vida. É possível que nós temos uma base que nós chamamos ela por nome de estrutura ou de maturidade. Essa base de maturidade, ela só vem à nossa vida depois de algum tempo em que somos treinados por Deus. A forma como se lhe dá a capacidade é a maneira pela relação, a busca que se tem a Deus. O primeiro livro de Crônicas, o capítulo 7, o verso 14, quando escreve que o meu povo, que se chama pelo meu nome, vírgula, se humilhar, é a primeira atitude, e depois orar. A oração, ela é movida de 4 potências, tendo em vista que a oração passa pela base da adoração, depois a base da gratidão, a base da humilhação e a base da petição. Essa forma se gera uma conversa, se gera um assunto com Deus. A forma de relacionar depois de orar e se humilhar é chamado de terceira base, que herda a busca da face do Senhor. Se você ler o primeiro livro de Reis, capítulo 20, ou o livro de Isaías, capítulo 38, os 2 textos é idêntico, é a história do rei Ezequias. A partir do verso 14, ele diz: lembra-te de mim. Então, perceba que essa forma de lembra-te de mim é a maneira de que se busca. Buscar é lembrar de um período que era, mas hoje não é mais.
É um período que você foi muito vivo, existe um período que você foi muito forte. E quando essa fraqueza chegou, quando simplesmente baixou toda essa energia e te comprometeu ao destino profético da sua vida, essa forma é chamada por nome de preparação. Existe um tempo na sua vida que depois desse ato da preparação é visto como uma maneira de tirar de você o espírito de defunto disfarçado. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 8 adiante, ela mostra essa realidade que Deus prefere que você assuma que morreu do que fique disfarçando que está vivo. Essa maneira é a maneira que muda todo o caráter que você tem em Deus, quando você realmente consegue assumir ao estágio que você precisa de ajuda. Até porque quando você lê Apocalipse 3 e 8, depois da vírgula, está escrito: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, vírgula, tendo pouca força. A força não é muita, a força é pequena, mas vocês guardam a minha palavra e não negam o meu nome. Então você percebe que a pouca força faz manter a qualidade, a muita força destrói a qualidade. Quando você lê a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando escreve: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nas intenções de preparação que nós vamos percebendo qual o nível de dependência nós estamos em Deus. E quando nós assumimos esse nível de dependência em Deus, então chegamos ao caráter de 3 potências. A primeira potência que sobe é chamada por nome de humildade. Quando você lê Atos capítulo 7, verso 15, quando a Bíblia diz que Estevão tinha um rosto angelical, a humildade ela muda a aparência, a humildade ela muda a estrutura do sucesso de alguém. A humildade traz um semblante angelical. A Bíblia diz que mesmo Estevão estando no sinédrio, sendo julgado, ainda o seu rosto era como o rosto de anjo. As pessoas humildes, elas têm uma forma diferente para lidar. As pessoas humildes, elas têm uma forma diferente a abraçar, a aconselhar e a trabalhar. As pessoas humildes, elas têm uma deidade diferente no seu rosto, no seu semblante, no seu caminhar. A obra da humildade, ela refuta em você o mistério da graça, de entender que não é você, é a glória de Deus na sua vida. Essa maneira é chamada como intento de preparação matural. A preparação matural é o que te dá o nível da potência. Quando você descobre que está preparado, então você se sente capacitado. Quando você se sente que está capacitado, então você herdou a atitude do firmamento. Olhe para cá. Existe um tempo na sua vida em que Deus quer firmar as coisas para você. Mas esse tempo em que Deus quer firmar as coisas para você, basta perceber qual estrutura está da sua cabeça. E anote isso: Deus não coloca coroa pesada em cabeça fraca. É preciso ter estrutura na mente, é preciso ter estrutura no sentimento para herdar aquilo que Deus quer fazer com você. É chamado nível da potência do firmamento. Pastor, quando é que eu descubro que eu estou firmado? Eu descubro que eu estou firmado quando algumas coisas não fazem mais parte da minha história. Eu descubro que eu estou firmado quando eu prefiro 500 gramas de silêncio do que 1 quilo de palavra. Eu descubro que estou firmado quando eu passo a não envolver mais em brigas pequenas porque estou lutando por coisas maiores. Eu descubro que estou firmado quando não faz mais parte das minhas palavras as palavras de julgamento a alguém. Eu descubro que eu estou preparado, eu descubro quando eu estou pronto, quando o meu grito se diminui, quando o meu sorriso é discreto, quando eu entendo que não preciso mostrar muita coisa para alguém saber o que realmente eu sou.
Eu descubro que estou pronto quando eu entendo que aquilo que foi embora nunca foi meu, aquilo que está ausente nunca foi presente. Então eu entendo que Deus tem algo maior para colocar no meu caminho. Eu descubro que estou firmado quando eu paro com as revanches pessoais da internet, do Facebook, e fecho a porta do quarto cumprindo a cartilha de Mateus 6:6, orando em secreto, porque Deus recompensa publicamente. Eu descubro que eu estou pronto quando eu passo a parar com essas fotos estranhas do Instagram, que já virou estragando, brigando por 25, 32 curtidinhas. Eu descubro que estou pronto quando realmente a minha imagem não interessa aos homens, mas a Deus. Eu descubro que eu estou pronto quando o meu caráter faz a obra da refutação, me dando reputação dentro da habilidade do que eu estou buscando. Eu descubro que eu estou pronto quando eu passo a não se importar mais com pessoas negativas e conversas que não somam nada no meu caminho. Eu descubro que eu estou pronto quando eu valorizo realmente a palavra de Deus e passo a querer o que Deus quer, passo a ouvir como Deus ouve, passo a andar como Deus anda. Eu descubro que eu estou pronto quando eu passo a não perceber mais que eu se tornei tão maduro ao ponto de me isolar um pouco e conversar mais com Deus do que com os homens. Eu descubro que eu estou pronto quando eu não faço mais parte de amizades desnecessárias e passo a não ficar completamente melindroso com pessoas que Deus afasta do meu caminho. Eu descubro que estou firmado quando eu tiro da minha vida coisas que fizeram bem ao meu coração, mas que atrapalharam o meu destino. Essa obra é a obra do firmamento. Quando eu entendo a obra do firmamento, então eu entendo aqui na Bíblia o ministério de Samuel. Até porque o ministério de Samuel é galgado, é conquistado dentro desta obra que eu vos acabo de narrar, a obra do firmamento, a estrutura de um ministério de alguém que foi escolhido do ventre da sua mãe, que passou por grandes traumas de amargura, é chamado por nome de trauma da tamareira, uma pessoa que tem simplesmente dupla personalidade, e assim como Ana era, passando por grandes lutas. Ana nunca foi estéril, lendo a Bíblia por 18 vezes, mas a história de Ana por 22 vezes, eu descobri que Ana nunca foi estéril. Por um ponto da vida, eu preguei muito errado acerca de Ana, achando realmente que Ana era estéril. Mas quando eu passei a ler a Bíblia, eu descobri que Ana nunca foi estéril. Ana só tinha a madre cerrada. A palavra de madre cerrada ou de útero cerrado não significa que é estéril. A palavra cerrado significa que Deus colocou o cadeado no ventre de Ana e fechou o ventre de Ana ao ponto de ela só perceber o propósito. Até porque, se você ler o texto, você vai perceber que Penina também era estéril. A Bíblia diz que a Bíblia chama Penina de outra, a Bíblia chama Ana de uma. Então perceba que aquela que é outra, ela nunca faz parte do propósito. Na verdade, você deve parar a se comportar como Penina. Você não pode ficar por aí entrando nas bases, nas palavras de Penina. Você tem que aprender a comportar como Ana. Quando você entende que é um, você não se comporta mais como o outro. Quando você entende que é uma ou um, então o espírito da outra ou do outro não entra em você. Então, quando a Bíblia está dizendo sobre rivalidade, a Bíblia está dizendo que Penina está brigando com Ana, mas na verdade a promessa de Deus não era para Penina, a promessa de Deus era para Ana. Era Ana que tinha promessa dentro do ventre, não Penina. Era Ana que tinha a oportunidade de gerar um grande milagre, não Penina. Até que Deus trabalhe na vida de Ana, até que Deus faça Ana entender o real propósito das coisas. Então teve que acontecer uma obra
chamado Obra do Tempo. Foi na obra do tempo que Ana descobriu que não valia mais a pena brigar com Penina, ao ponto que 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso de número 6 adiante, está dizendo que Deus tira esse lacre que tinha dentro do ventre de Ana. Quando Deus resolve tirar essa tranca que fechava o ventre de Ana, a Bíblia diz que Deus resolve por um tempo dar a promessa a Ana. A promessa que Deus dá a Ana é uma promessa pelo equilíbrio que ela vai conquistar. Então, se você voltar o raciocínio do capítulo 1, a partir do verso 7 e 8, esse texto vai te dar a mentalidade que Deus só deu o milagre para Ana quando ela passou a não importar com as palavras de Penina. Deus não estava feliz com o que Ana estava fazendo, o que Ana estava jogando no jogo de Penina. Penina passava todos os dias parafraseando perto de Ana e dizia: eu tenho filhos e você não tem, e Ana entrava nessa confusão. Então o que Deus ia fazer através de Ana era que ela precisava de equilíbrio. Então, na verdade, ela nunca foi estéril. Deus só segurou porque ela não entrou no propósito. Eu volto a narrar: Ana nunca foi estéril, Deus só cerrou. A palavra cerrar significa algo que pertence a você, mas eu vou te dar no tempo em que você mudar. Algo que é seu por direito, mas eu vou te dar no tempo em que você realmente se preparar. Então pertencia a Ana, era de Ana, mas Deus só ia dar quando Ana melhorasse. Deus só ia dar quando Ana parasse de brigar, mas Penina briga, Ana não pode brigar. Penina magoa e Deus não cobra, Ana magoa, Deus cobra. Penina contende, Deus não fala nada, Ana contende, Deus fala. Você já ficou se perguntando por que Deus não cobra da outra e cobra de mim? Você já não se perguntou por que Deus pede tanto para fulano, não pede nada para fulano, mas comigo é uma exigência só? É porque Deus vai te dar coisas que ninguém tem. Deus vai colocar na sua mão coisas que ninguém faz. E se você vai ter o que os outros não terão, e se você vai fazer os que os outros não estão fazendo, então vai haver uma cobrança. Esta cobrança é chamada a cobrança de 4 bases, eu não vou longe. A primeira cobrança é chamada cobrança consagratória. O que é uma cobrança consagratória é uma medida pequena. A segunda cobrança é chamada cobrança santificatória. O que é uma cobrança santificatória é uma exigência maior, uma porcentagem mais elevada. A terceira cobrança é chamada cobrança separatória. É quando Deus vai te renunciando das coisas, vai arrancando gente da sua vida que se fosse por você, você nunca tiraria. Vai tirando coisas do seu caminho que se fosse por você, você jamais afastaria. Foi Deus que colocou o dedo e arrancou para que você vivesse um propósito, vivenciasse um propósito muito maior. A partir desse momento, a Bíblia diz que Ana agora gera, através da palavra liberada por Deus pela vida de Eli, ela gera Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi um homem com 3 ministérios: primeiro ministério sacerdotal, segundo ministério juiz, terceiro ministério profeta. A Bíblia diz em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do versículo de número 10, a Bíblia diz que Israel estava perdendo a lâmpada. Olha aqui para mim, por favor. Israel tinha 3 lâmpadas. A primeira lâmpada que Israel tinha, profeta, a profecia cessou. A segunda lâmpada que Israel tinha, juizado, acabou as causas. A terceira lâmpada que Israel tinha, nazireado, raspava a cabeça como voto sagrado e simplesmente não tomava bebida forte. Mas diz a Bíblia que quando Deus levanta Samuel, ele tem a primeira crise do seu ministério, porque Samuel não teve uma ruptura paternal.
o pai de Samuel, chamado por nome de Eucana, tinha 2 mulheres na época da poligamia. Este exemplo Samuel não herda para sua vida, mas a Bíblia diz que Samuel começa a ser oprimido a partir do capítulo 3, do verso 10, 11, 12. Deixe-me pregar só um pouquinho. Diz o texto que os 2 filhos de Ofni, os 2 filhos de sacerdote Eli, chamado por nome de Ofni e Finéias. Quem foi Ofni e Finéias? Alguém que depravou o santuário de Deus. A Bíblia diz que Ofni e Finéias eram jovens envenenados. Você lembra do veneno que a Bíblia fala por nome de Coloquíntidas? Coloquíntidas aparece em 1 Reis capítulo 4, verso 41 e verso 39. É um veneno que provocava hemorragia no estômago. Esse veneno está falando de desequilíbrio no estômago. O estômago está falando de alimentação. A alimentação na Bíblia está falando de palavra. Ofni e Finéias não gostavam da palavra. Eles ficavam na porta envenenando as mulheres, pegando indulgências e disseminando as mulheres. A Bíblia diz que Samuel era um rapaz novo, mas era responsável. A opressão foi tão grande que a partir de 1 Samuel capítulo 2 e o verso 19, a mãe de Samuel dá uma túnica para ele, uma roupa, não é verdadeira. A roupa verdadeira, ela só viria após os 30 anos de idade, porque a idade dos hebreus é uma idade de maturidade. Era como se fosse uma réplica, era como se fosse uma túnica imitada. Mas todos nós sabemos que todo adolescente, ele cresce com o sonho da mãe. A mãe lhe dá, lhe compra a ideia do sonho. Ofni e Finéias olhavam para ele, e eu posso parafrasear como se dissesse: você acha que vai ser pastor da gente? Você acha que vai ser um pregador? Você acha que vai ser um homem de Deus? E eles humilhavam Samuel. Aquela opressão na vida de Samuel, ela reitera dos 13 anos de idade, ela vai durar até os 17 para 18 anos de idade. Até que chega a hora que Deus diz a Samuel: abra a porta da arca. Samuel abre a porta. A Bíblia diz que depois que Samuel abriu a porta, o povo começou a se chegar. O sol nasceu dentro da arca, pois Eli foi um homem orgulhoso. Eli não queria pedir ajuda. Eli sabia que Deus não falava com ele sendo adulto, e falava com uma criança que ainda não tem filosofia, que ainda não tem teologia, que ainda não entende um pouco dos relatos sagrados, mas que tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E tudo que Deus quer é um coração puro, é um coração sensível. Tudo que Deus procura é um rosto molhado, um joelho dobrado e um coração aquebrantado. Alguém que tenha sensibilidade para ouvir sua voz. Mas a Bíblia diz que Eli não quer mais ouvir a voz de Deus. Deus levanta Samuel. A partir do momento que Deus levanta Samuel, sente um pouco o drama da palavra. A Bíblia diz que vai vir um sucesso sobre o ministério de Samuel. Você sabia que assim como o tempo de preparo é maior do que o ato de sucesso, mas o sucesso vem com resultado, o sucesso vem com oração, lágrima derramada, mas a alegria também dura pouco. Festa também acaba, é por isso que tem que aproveitar o tempo de sucesso. A Bíblia diz que a fama de Samuel agora se espalhou, toda Ramá está falando. Você viu o pregador que apareceu na igreja? Como ele chama? Samuel. Pensa num menino mega inteligente, com uma habilidade na palavra, usado por Deus, um rapaz de Deus. A notícia começa a se espalhar, a fama se leva a toda condição. E você sabia que quando alguém passa a ter fama ou notoriedade, reconhecimento, essa pessoa no mínimo vai ser imitada, essa pessoa no mínimo vai ter uma referência, alguém vai copiar seu cabelo, o seu jeito de vestir. A Bíblia diz que naquela época eles começaram a ter um amor tão grande por Samuel, que eles passaram a beijar Samuel. As crianças beijavam ele nos seus pés, como se estivesse reverenciando um rei ou uma rainha.
porque beijo nos pés é para rei e rainha. As mulheres beijavam suas mãos como um beijo de respeito. Os patriarcas da época beijavam sua testa como se ele fosse príncipe. E os homens mais novos beijavam sua face direita como um beijo patriarcal. Samuel começa a fazer tanta fama que alguém está se perguntando: quem prega lá em Cuiabá? Samuel. Quem vai pregar na sexta da vitória? Samuel. E no sábado? Samuel. E quem vai na quinta do milagre? É Samuel. Não teria espaço para mim. Se fosse na época de hoje, Samuel apareceria em todos os Facebooks, todo Instagram, estaria estourado no YouTube. Só dava Samuel. Todo mundo está dizendo: nunca apareceu um profeta tão abençoado na nossa terra. Queremos Samuel. A Bíblia diz que este reconhecimento, redobre sua atenção, ele vai dos 18 anos de idade até os 35 anos de idade. É um bom tempo de fama, é um bom tempo de honra. Samuel está fazendo uma fama tão grande, mas quando chega ali por volta dos 40 anos de idade, essa fama começa a diminuir. Você sabe que o tempo, nada como o tempo, ele vai tirando a nossa utilidade. Você sabia que existe uma obra que vai morrendo em nós? É a obra da utilidade. É verdade isso. Vai ficando significado aquilo que você representa como pessoa. Existe uma hora na vida que você vai saber se as pessoas que andaram com você realmente te amavam pelo que você fazia ou pelo que você era, se eram pessoas de utilidade ou pessoas de significado. Vai existir um momento que você vai saber quem eram suas verdadeiras amizades, e Samuel passa por esse momento. Alguém está olhando para Samuel e está dizendo: Samuel não é mais o mesmo, Samuel não tem mais a força de antes, Samuel não tem mais a graça de antes, Samuel não tem mais o vigor de antes. A Bíblia diz que ele passa a chegar atrasado no sacrifício, e quando ele reitera 43 anos de idade, alguém está dizendo: Samuel apagou, o ministério dele não é mais o mesmo, a força se foi, não queremos Samuel. E olhe para o meu rosto, porque eu vou encaminhar para encerrar e vou embora. A Bíblia diz que quando Samuel sai na esquina, como um ato de gratidão, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, quando ele sai na esquina achando que alguém vai presentear ele, porque de tanto tempo trabalhado, tudo que você espera é uma recompensa, mas a pior dor que um ser humano pode ter na sua vida é a dor da ingratidão. Não existe dor pior do que a dor da ingratidão. Samuel sai na praça e parece que eu posso imaginar, Samuel acha que vai ver toda a congregação dele, os jovens vão vindo e abraçar, e isso acontece quando Samuel está virando a esquina, capítulo 8, verso 4, 5, 6 e 7, quando Samuel sai, os anciões encontram com Samuel, ele abre o sorrisão, e quando aqueles anciões vêm para o seu lado, ele diz: ora, eu acho que eles vão me presentear. Mas um dos anciões pegam na sua mão direita, levam ele para trás da praça, e parece que eu estou vendo Samuel achando que vai receber uma palavra de ajuda, parece que eu estou vendo que Samuel está achando que alguém vai lhe agradecer. Mas aqueles anciões olham para ele e eles dizem a ele: queremos dizer, Samuel, que você está velho para o ministério, Samuel. Queremos dizer que seu tempo passou, Samuel. Não queremos mais você como nosso pastor, Samuel. O tempo se acabou, seu tempo já era, Samuel. E quando eles começam a falar isso para Samuel, ele abaixa a cabeça. E a Bíblia diz que quando Samuel abaixa a cabeça, ele começa a marejar lágrimas, mas eles vão dar um golpe baixo em Samuel. Eles vão dizer para ele: não queremos dizer que você também já passou da idade de fazer alguma coisa, Samuel. Queremos dizer também que você não é um bom pai. E se tem uma dor pior na vida de alguém, é tocar na família dele, é tocar na moral dele. Eles vão dar um golpe baixo. Eles vão dizer para ele: seus 2 filhos, chamados por nome de Joel e Abias, perverteram a lei de Deus. Você não é bom pai, Samuel. Abandone esse ministério. Você está pregando sobre o que, Samuel? Abandone essa chamada, Samuel. E a gente não pode culpar um pai porque o filho extraviou, abandonou a fé. Não. O pai ensinou, o pai cuidou, ele conquistou a idade marital e abandonou. Você não tem que ficar julgando um pai porque seu filho não serve a Deus. Geralmente o filho de pastor, por causa da batalha, parece que ele desiste um pouco da obra por causa da pressão no ministério do seu pai.
Geralmente um filho de incrédulo vira santo, um filho de santo parece que vira incrédulo, de tanta luta e perseguição. E quando eles acabam de dizer isso sobre seu filho, a Bíblia diz que Samuel entra numa distimia. A palavra distimia significa depressão baixa. Ele entra numa depressão baixa e passa por um espírito chamado autopiedade mórbida. A palavra autopiedade mórbida significa imerecimento. A Bíblia diz que a partir dessa infelicidade ele sofre desabono. A palavra desabono significa: eu não faço mais parte dessa obra, eu estou completamente me anulando. A Bíblia diz que ele vai resignar. A palavra resignar significa: coloque outro no meu lugar, estou me excluindo, estou saindo fora. E ele vai entrar dentro do quarto. Quando você lê capítulo 8, verso 4 e 5, você percebe que ele entra dentro do seu quarto e tudo que ele não quer mais é um ministério para ele. Samuel começa a abandonar o ministério, achando que já era, achando que Deus não tem mais nada, ao ponto que ele faz uma oração: Deus, manda alguém para abençoar esse povo. Ele acha que Deus vai mandar alguém para o lugar dele, mas Deus não iria mandar alguém para o lugar dele, não, era para o lugar, era para construir um reinado, mas Samuel não está entendendo. Então passa o capítulo 9, a guerra perde o sabor. Passa o capítulo 10, as profecias não são mais a mesma. Passa o capítulo 11, a força vai se acabando. Passa o capítulo 12, parece que Deus está em silêncio. Passa o capítulo 14, algumas poucas vitórias perderam a graça. Passa o capítulo 15, parece que o tempo já era e Deus me esqueceu. Então chega o capítulo 16. Quando chega o capítulo 16, Deus dá um grito dentro do quarto: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel começa a dizer: meu Deus, eu ouvi essa voz quando eu tinha 14 anos de idade, e Deus, estou chamando você, Samuel, enche teu vaso de azeite e vem. Alguém já está entendendo a palavra? Enche teu vaso de azeite. Na verdade era o chifre de azeite, porque a unção está no sacrifício. Enche o vaso de azeite e vem. É tudo que ele não quer, porque se vai encher o vaso, vai dar uma missão para ele fazer. Deus diz: enche o vaso de azeite, Samuel, você vai viajar para Belém. Eu vou te tirar dessa ramá sofredora, Samuel. Eu vou te tirar dessa ramá que ninguém te valoriza, Samuel. Eu vou abrir uma porta muito maior para você, Samuel. Eu vou te dar uma unção mais nova, Samuel. Samuel, você acha que seu ministério acabou, Samuel? A sua unção é tão grande que estão dizendo por aí que você só é chamado porque sua mãe é missionária. Estão achando que você é fruto de carona. Não, Samuel, sua mãe é sua mãe, você é você. O que eu dei para sua mãe, eu dei para sua mãe. O que eu vou dar para você, é para você. O ministério do seu pai é do seu pai, o seu é seu, Samuel. A sua unção é tão grande que vai ter que dividir em 3 partes: nasce na cabeça, vem pela barba e termina na orla. Samuel não sabia. Olhe para o teu irmão e diga para ele: você não sabe. Diga para ele, pega na mão dele um minutinho só e diga: você não sabe que tem uma unção dentro de você que ainda não foi usada. Tem uma potência dentro de você que ainda não foi gasta. Você não sabe. Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça aqui. Tucalapai, orebarassúria. Você não sabe. Diga para ele: tem uma força dentro de você que você ainda não descobriu. Levante as suas 2 mãos, porque eu vou fazer algo espiritual. Deus está soprando no meu espírito para profetizar aqui nessa casa que a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Eu vou te dar 30 segundos para adorar, se você acredita. Pastor Maurício, sobe o fundo só um pouquinho aí. Eu vou te dar 30 segundos para adorar e vou profetizar de olhos abertos. Deus está dizendo: é tempo de renovação. É tempo de renovação. Deus está dizendo: não é hora de parar, Samuel. Não é hora de abandonar a carteirinha, Samuel. Não é hora de abandonar a chamada, Samuel. Eu te chamei para continuar, Samuel. Levante a cabeça, tem mais eu para dar do que o diabo para roubar. Se tu acredita nisso, abre a sua voz por 1 minuto e adore o nome do Senhor. Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho.
Deixa baixinho, eu gosto de música, deixa baixinho. Deixa um pouquinho, pastor Maurício, mais um pouquinho. Está muito baixo, mais um pouquinho. Eu vou encerrar. Samuel está olhando e está dizendo, já era meu ministério. Deus vai, era nada, Samuel, você vai viajar. Eu vou encerrar aqui agora. Samuel, você vai viajar, você vai para longe, Samuel. Senhor, mas eu tenho 43 anos de idade. Meu querido músico, ora, ele pensava que era o fim dele, seu último momento, seu último instante. Deus disse, Samuel, você esqueceu que você não foi chamado por qualquer um. Você esqueceu que você é do ventre de Ana. Você esqueceu que quem te deu esse ministério foi eu, Samuel. Você esqueceu que quem te chamou lá em Ramá fui eu, Samuel. Aí disse, Senhor, mas por que eu vou viajar tudo isso? Eu vou parafrasear. Enquanto Samuel está aqui deprimido, dizendo, Deus, para que é que o Senhor quer que eu viaje? Eu não tenho mais nada para doar, já era eu, já peguei a carteirinha da aposentadoria espiritual. Davi está do outro lado dizendo, Deus, quem é que vai me ungir? Quem é que vai me consagrar? Eu vou parafrasear. Aí Davi está aqui fazendo 70 salmos, porque vencer Golias não foi difícil. Josué 11:23, você sabia que 300 anos antes, eu disse 300 anos antes de Davi nascer, o Golias já estava pronto, não era difícil, já estava no esquema de Deus matar o Golias. O urso e o leão estava no esquema de Deus, os 400 mil guardas, esquema de Deus, os cavalos, o reino de Davi. Só que tudo isso para Davi viver tinha que vir a consagração. Se não viesse a consagração de Samuel na vida de Davi, não existiria Golias morto e nada, meu filho. Não adianta, não existe Davi vivo com Samuel morto. Às vezes a sua unção está na mão de alguém que está doente e você nem sabe. Davi ficava dizendo, oh Deus, quando é que o Senhor vai me dar minha vitória? E Deus, calma aí, deixa eu conversar com Samuel. Ô Samuel, dá para ir logo, tem um rapaz lá no pasto que não aguenta mais tomar sol escaldante. Dá para levantar logo, Samuel? Calma aí, Senhor, eu vou. Aí Davi, ó Senhor, e minha vitória, Deus, que pera, Davi, eu estou levantando Samuel. Ô Samuel, vai logo, Samuel, tem um menininho lá no pasto, já está pronto, meu filho, vai logo, desliga essa tela plana, sai desse Facebook, vai orar mais, Samuel, vai, Samuel, para de cuidar da vida dos outros, Samuel, eu quero te abençoar, vai ler a Bíblia, Samuel. Samuel, Senhor, eu não estou legal, eu quero ficar aqui em Ramá. Samuel, Belém está te esperando, e de cá, Davi, Deus e minha vitória, Deus, calma aí, Davi, deixa, Samuel está levantando, calma, Davi, aí vai, Samuel, viaja logo, tá bom, Senhor, eu vou pegar meu azeite e vou partir. Aí de cá, Davi, Deus e a vitória, Deus, calma, daqui a pouco vai chegar, porque quem vai trazer sua vitória já está viajando, Davi, já está viajando. Isso é uma grande verdade. Eu aprendi que quando você atrasa a sua história, é muito sério isso, quando você atrasa a sua história, você mata a de alguém. Eu vou repetir, quando você atrasa a sua história, olhe para o irmão, ele vai entender, diga, eu preciso do seu azeite, ele vai entender, eu preciso do seu azeite. Quando você atrasa, isso, cutuca ele, diga, quando você atrasa a sua história, você mata a minha, e quando você acelera a sua, se adianta a minha. É por isso que tem muito Davi que não saiu do pasto ainda, porque Samuel ainda não viajou. Pode ver que Samuel queria fazer visita rápida, tá bom, senhor, já que é para viajar eu vou. Chegou lá e falou, cadê o primogênito? Vou meter o óleo na cabeça e vou ungir Deus. Você para de graça, Samuel. 1 Samuel capítulo 16, verso 45, Deus disse, Samuel, para de onda, você está achando que eu ia fazer você viajar tudo isso para ungir qualquer pessoa? Eu não desperdiço azeite. Você está achando que eu vou trazer um pastor lá de São Paulo parecendo o Mr. Bean e não vai dar em nada, Samuel? Samuel, você está julgando a aparência, Samuel, cuidado, hein? A unção não está na aparência, a unção está dentro do ser humano, Samuel. Você está julgando demais, Samuel. Quem eu vou trazer para ungir nem está aqui, Samuel. Senhor, mas tem um monte de gente aqui, não adianta nada. Tem gente que está no lugar, mas não está na posição, mas tem gente que nem no lugar está, mas está
na posição. Eu vou chamar Davi. Quando o azeite caiu na cabeça de Davi, ele nunca foi mais o mesmo. Em 1 Samuel capítulo 23, 2 Samuel melhor, Davi homenageou Samuel. Lembra disso? Ele homenageou porque descobriu Davi que a unção dele veio através do Samuel. Olhe para o irmão e diga para ele: dá para você sair de Ramá logo? Diga para ele: será que dá? Diga, dá para você acelerar? Pergunta para ele: será que dá para acelerar? Você não acha que está muito paradão não, Samuel? Será que não dá para dar uma acelerada? Será que não dá para dar uma acelerada? Eu estou sentindo a graça. Oremaia, Dorecalafai, todos nós passamos um processo. É um processo de Samuel, durou 9 anos. Enquanto Samuel ficou 9 anos deprimido, Davi ficou 9 anos esperando. Você entendeu? Que um lado atrasa o outro e um lado adianta o outro. Cuidado, não machuque ninguém, porque seu azeite pode estar na mão dele. Cuidado, a gente nunca sabe o processo que a gente passa. Eu nasci com leucemia, câncer no sangue, 1 ano e 6 meses, eu vou parafrasear rapidinho. 1 ano e 6 meses os vermes pulverizavam os poros da minha carne. Minha mãe passava amêndoa doce quente. Eu comecei a falar e andar com 4 anos de idade. Eu tive 3 retimias, 3 pneumonia, uma bronco, eu tenho um corte atravessado do peito às entranhas, não tenho um aparelho responsável pela digestão. Eu perdi 60% da família no álcool. Eu não conheço os parentes do meu pai, não deu tempo dele apresentar. Eu perdi meu pai com 16, perdi minha mãe com 16, com 17, no dia do aniversário. Eu perdi o irmão, perdi a casa de herança, peregrinei nas rodoviárias mais de 3 anos e meio. O diabo tentou me arrastar para as drogas. Deus disse: não, Samuel, não vai. Não, o azeite é maior. Eu nasci num bairro completamente onde as drogas eram muito altas. Deus me guardou. Eu não coloquei nenhum copo de bebida na minha boca. Eu resolvi consagrar minha vida a Deus. Até tentar entender o que estava acontecendo na minha vida, eu quase me joguei de uma ponte para baixo, mas Deus teve tanta misericórdia de mim. Depois de um bom tempo peregrinando, pegando papelão, latinha, depois de um bom tempo morando de favor, depois sendo expulso, despedido, a uma casa aqui, outra ali, rodoviária, rua. Depois de um tempo, uma irmã disse assim para mim: pastorzinho, eu conheço um pastor na Bahia que gosta de pregador jovem, assim igual o senhor. Eu disse: irmã, ele gosta, pastorzinho, eu vou levar o senhor para pregar na Bahia. Eu disse: tá bom, irmã, o senhor acredita? Eu disse: eu acredito, irmã. Ela disse: Deus vai mudar a história do senhor. Mas eu não tinha condições, eu só tinha um terno que eu tinha ganhado de um pastor, um sapato, e eu não tinha condições. Ela disse: eu vou pagar sua passagem de avião, de Pássaro de Ferro. Eu falei: tá bom, irmã. Eu me lembro que quando essa irmã me guiou até o destino, ela disse: olha, vai dar tudo certo na sua vida. Eu me lembro que a primeira vez, para resumir, que eu viajei de avião, porque na verdade eu nunca soube o que era sair de casa. Acredite você, eu não tive infância. Antes da morte dos meus pais, era casa, escola e igreja. Meu pai não tinha nem televisão em casa, é por isso que eu li a Bíblia 11 vezes junto com meu pai. Meu pai não deixava ter TV em casa, não tinha YouTube. Lembra dessa época? Não tinha Facebook, nem Orkut tinha. Eu já passei dos 30, meu filho, faz tempo. Não tinha nada disso. Você lembra disso? O suco era que suco, parecia um batom. A gente tomava, a boca ficava toda vermelha. Sabe que tinha isso aqui em Cuiabá? Tinha o conga, o quichute, lembra dos ki da época?
O celular era um tijorola, se desse na cabeça de um matava. Aqueles homens poderosos assim, andava na cinta. Quem já teve? Era Ericsson, pode falar o nome? Já falou. Era o celular pesado, eu quase ponhasse no bolso, a calça caía. Mas o tempo, eu me lembro que era o tempo da fita, era sério, o tempo da fita. A primeira pregação minha foi sobre as 4 roupas de José, eu lembro, através de uma fita, pregando em Minas, totalmente frustrado e quebrado, mas não deixava de fazer a obra de Deus. Para resumir, eu viajei, eu nem imaginava o que era um avião naquela época. Viajei, destino à Bahia. Até perguntei para o rapaz se a janela abria. Eu falei, você é louco, rapaz, se abrir a janela a gente morre. Aí a moça passou com o lanchinho, eu disse, rapaz, estou com fome. Disse, então pega o lanche, moça. Eu falei, não tenho dinheiro, é de graça. Eu falei, então me dá tudo de uma vez, me dá todos os lanches. Desci no aeroporto. O pastor que foi me pegar, é sério, na época não tinha um WhatsApp, não tinha nada disso, era a plaquinha, não sei se alguém lembra, e punhava o nome na plaquinha, Moisés Rocha. Eu fiquei todo feliz quando saí do saguão, fui direto ao pastor, e estava escrito Moisés Rocha, e quando eu cutuquei ele já olhou para mim e falou, o que foi, menino? Eu falei, não, é que eu sou o pregador, esse Moisés aí escrito na sua barriga. Meu Deus do céu, você está brincando comigo que eu estou esperando você aqui? Eu falei, você está me esperando. Ele falou, mas eu esperava um homem de Deus. Eu disse, veio metade de um, meu filho, está valendo, aceita que dói menos. Aí ele disse, calma aí, é sério, eu vou ligar para a irmã Lourdes, que a irmã Lourdes é doida, eu pedi um pregador. Menino, já não te falaram que você parece o Mr. Bean? Eu falei, já falaram para mim, você tem um jeito. Eu falei, já falaram. Ele disse, e você sabe pregar alguma coisa? Eu disse, eu estou aprendendo, pastor. Ele disse, você tem unção? Ele disse, eu acho que tem um pouquinho só. Diz, a irmã falou que sua história é muito triste, mas então se não der certo, você conta a sua história, está tudo bem. Deixa eu ligar aqui para a irmã. Ligou para a irmã falou não sei o que para ele, me colocou dentro da nave dele e foi para a igreja, de verdade. Quando eu cheguei na igreja e de repente eu percebi que ele ficou meio assim e só deu 15 minutos para mim pregar. Eu sempre valorizei oportunidades na minha vida. Eu já vou fazer agora 20 anos de viajante pelo Brasil e fora dele, como ministro da palavra. Eu sempre valorizei 5, 10, não importa quanto tempo lhe dê, valorize a oportunidade. Aprendi com a minha mãe, Deus não precisa de tempo, Deus precisa de espaço. E de repente, quando eu estava olhando, eu falei, pastor, não vai deixar eu pregar muito, mas está abençoado. Ele olhou e falou, irmão, tem um menininho aqui, tudo coinho, com um ternezinho, uma bibrizinha, uma história bem sofridinha, sem paizinho, sem mãezinha, vamos ouvir ele com uma palavrinha. Aí eu peguei o microfone, falei para o Espírito Santo, o que eu faço? Aí ele me mandou um bilhetinho, conta seu testemunho, anda logo, o tempo está passando. Aí eu olhava para o papel e falava com Deus, o que eu faço? Contar a história triste de novo? Aí Deus disse, não vai contar a história não. Um dia ele vai ver sua história. Eu falei, como que vai ver minha história? Eu não tenho dinheiro para nada. Deus disse, um dia eu vou te dar um livro. Um dia eu vou te pôr num canal de televisão. Um dia eu vou te pôr num filme. Tudo que está acontecendo na minha vida hoje. Um dia eu vou te fazer isso, vou te fazer aquilo. Eu fui ouvindo a voz de Deus em cima do púlpito. E ele falou no meu espírito, agora prega a palavra. Eu disse, qual é a palavra? Ezequiel 2, o vivo mata. Depois mistura com 37, os mortos ressuscita. Fala para ele que eu prefiro mais um morto que ouve do que um vivo rebelde. Vai, prega. Eu disse, Deus, eu sou carra-álcool, eu sou igual aqueles fiete de inverno. É difícil engatar a quinta. Eu disse, Senhor, vai demorar. Ele disse, eu vou botar marcha em você. Botou a marcha, a unção desceu. Eu de repente não estava vendo mais nada. Quando eu levantei os olhos, está documentado. Quando eu levantei os olhos, a igreja estava chorando, os irmãos gritando, as crianças pelo chão. E tinha um obreiro perto de mim que diariamente ele vinha trazer água. E eu falei, calma, irmão, nem bebi, fica em paz. Aí ele vinha, aí eu olhei para esse obreiro, e aí ele chorava e ria. Irmão, aí quando eu olhei no relógio, meu Deus, já está passando das 9.
9, na Bahia não se passa das 9. Eu disse, meu Deus do céu, já passou das 9, o pastor não vai deixar mais eu voltar. Quando eu virei para o lado, para trás, cadê o pastor? Eu não achava o pastor. Perguntei para o obreiro, cadê o pastor, irmão? Ele apontou. Aí eu vi o pastor assim na pilastra chorando. Olhei e falei, irmão, o pastor está lá de joelho, do lado de um menino. Aí ele foi se controlando e falou bem baixinho, você não sabe o que está acontecendo aqui na igreja? Eu disse, não, ele já faz 5 minutos que aquele menino está lá. Eu falei, o que está acontecendo? Eu tenho que devolver o microfone. Eu falei, não sei o que você vai fazer. Aquele menino chama Gustavo, tem 10 anos, é filho do pastor. Ele saiu correndo em 5 minutos de pregação, que o senhor fechou o olho e deu aquele grito. Ele saiu correndo, abraçou o pai e disse, papai, deixa o moço pregar. Eu disse, que benção, rapaz. Ele que benção é que o filho do pastor é surdo e a palavra acabou de abrir o ouvido dele. 10 minutos que a palavra abriu o ouvido dele, ele começou a falar em língua estranha. Deus abriu o ouvido, abriu a voz, porque o surdo, você sabe, não fala, abriu a voz. Ele foi batizado no Espírito Santo junto com ele. Deus batizou crianças no Espírito Santo, salvou 43 baianos. Orecalamaia. É tempo de renovação. Diga para alguém, é tempo de renovação. Segura o cinto que eu vou profetizar. Eu não sabia que a igreja era conhecida, Adriana. Não sabia, pastor Maurício, que a igreja era conhecida. Descobri um tempo depois que me abriu a porta em Minas Gerais, depois no Rio de Janeiro, depois no Nordeste, depois em Macapá, Tocantins, depois abriu a porta em Cuiabá, depois abriu em toda Mato Grosso, depois abriu a porta no Pará, Belém do Pará, depois abriu em São Paulo, depois abriu na França, depois abriu na Holanda, depois abriu na Argentina, depois abriu na África. Eu estou sentindo Deus aqui. Já faz 19 anos que as portas estão abertas. Aí o Senhor mandou eu dizer na casa, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém poderá escapar das minhas mãos. Operando eu, quem é que vai impedir? Levante as duas mãos lá para o céu, lá para o céu, lá para o céu. Só quem é profeta, olha para o irmão e diga assim para ele, Deus vai fazer um rebuliço no seu ministério, Samuel. Deus vai fazer um rebuliço. Sobe só um pouquinho, amor, só um pouquinho. Diga, Deus vai fazer um rebuliço no seu ministério, Samuel. Diga para ele, é hora de pegar esse vaso vazio e encher. É hora de pegar esse vaso vazio e encher. Deus vai fazer um rebuliço grande. Eu vou profetizar de olhos abertos, que uma unção de Deus já está entrando de porta dentro. Curas já serão liberadas sobre esta casa. Obras espirituais já serão feitas. Eu vou profetizar de olhos abertos que uma vitória grande chegará na palma da sua mão esta semana. Hoje Deus faz algo novo e Deus está me dando uma visão. Deus está me mostrando a planta de uma igreja agora. Deus está me mostrando a planta de uma igreja. Eu não sei de nada. Deus conhece o meu coração. Eu ia falar outra coisa, mas abri os olhos e Deus disse para mim: estou eu preparando a planta de uma igreja. Eu vejo 4 salas. Eu vejo uma sala de criança, eu vejo uma sala pastoral, eu vejo uma sala de assistência social, eu vejo esta igreja distribuindo cesta e alimentações para algumas pessoas. Deus está dizendo: eu vou levantar em menos de um ano uma obra poderosa através da oração. Samuel, levante a mão como consta, feche os olhos. Só você que pode adorar. Adore um minuto, adore um minuto, adore um minuto. Só você que sente, coloca a Bíblia no lugar e adore um minuto, adore um minuto. Pai chore para a séria. Urabadacanduraia faua série caioteri. O minere paioteria laiokena. Deus está falando comigo que um espírito de vida está entrando dentro de algumas casas.
Depressões estão saindo, traumas estão saindo, obras malignas estão saindo. Eu vou te dar 1 minuto para adorar, depois eu volto para orar. Eu vou te dar 1 minuto para adorar. Samuel não vai morrer envergonhado, Samuel não vai morrer frustrado, Samuel não vai morrer humilhado. Se você veio para receber uma palavra de fé, sinta um espírito de força entrando dentro de você agora. Deus te coloca de pé nessa quinta-feira. Uribai Ohéria, Deus anima seu espírito. Comece a ser curado, a ser curado. Só quem vai abrir a boca para adorar, eu vou esperar. Eu não estou ouvindo você adorar. Eu não estou ouvindo você adorar. Eu vou fazer uma loucura espiritual. Eu vou contar até 3. O Deus que me curou de leucemia está dizendo que está curando aqui. O Minala séria. Eu vou contar até 3 e 1 é no nome do Pai. Todas as cadeias que colocaram no seu ministério, Deus quebra agora. Todas as prisões que colocaram na sua família, no seu casamento, Deus quebra agora. Eu conto 2 em nome do Filho. Deus vai encher o seu vaso como nunca hoje. Eu conto 2,5. Só quem quer receber algo glorioso, levante a mão como concha e feche os olhos para adorar. Eu conto 3 em nome do Espírito. Um azeite quente de Deus desce na palma da sua mão. Agora, 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 agora. Pai, se tu está na palavra, enche essa casa de glória agora. Eu quero mais. Enche essa casa de unção agora. Aonde tiver uma mão erguida, brota o azeite quente do seu espírito a partir desse momento. Eu quero ver a sua glória. Cura a coluna, cura diabetes, cura a opressão. Receba algo espiritual agora. Isso, pastor Maurício, dá lugar aí, eu vou pregar mais não. Comece a receber algo grande. Sinta a unção descendo na palma da sua cabeça. Deus está falando no meu espírito. Através de uma foto eu visito um rapaz. Eu quebro a opressão de morte na vida de alguém. Da Calabachou. Eu liberto alguém das garras do diabo. Da Calamaioresh. Dou um livramento de acidente de moto. Vou até uma esquina e tiro o espírito de morte que queria levar alguém ainda esta semana. Para provar que falo contigo, estou preparando um lugar novo para ti. Eu vejo uma casa, um salão embaixo, e papai está dizendo: vou começar um ciclo novo na sua história. Tu não pediu para mim falar comigo, vai cantar meu nome. Abandona aquilo que eu tenho te pedido, que tu sabe que é do seu coração. A partir de hoje canta o meu nome, porque sairás daquela casa para uma nova casa. Estou preparando algo
algo novo para a sua família. E só para encerrar que eu falei contigo, diz o Senhor, entro no seu estômago e começo a cura. Tem uma glória grande aqui. De calabaias. Fique de pé um minuto. Fique de pé um minuto. Meu Deus. Meu Jesus. Espera a música. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação,
Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva ataviada, te esperando para dançar.
Sou tua noiva ataviada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva ataviada, te esperando para dançar. Vem saltando